Estamos ao vivo na conta Alexandre F. Pizarro Oficial do Instagram. E hoje, qual vai ser o assunto? Seja muito bem-vindo à nossa conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. Estamos aqui, dia 23/12/2024, e o assunto de hoje, qual é? O assunto de hoje é sobre a postagem, a última postagem nossa, que fala sobre cartão de crédito. E fala que o cartão de crédito não constitui um título executivo. O que acontece? Por si só, o cartão de crédito não é como, por exemplo, um cheque, uma dívida que você assina, que o seu credor vai lá e apresenta, por exemplo, no fórum e cobra num cartório e executa a dívida para cima da pessoa. Então o que acontece? Hoje é esse o nosso conteúdo. A gente vai esclarecer algumas situações que muitas pessoas não conhecem e que não é para facilitar a sua vida, porque se você deve, você tem que pagar. Porém, você tem que saber disso. Então o que acontece? Mas antes, vamos dar mais umas boas-vindas para as pessoas. Bora lá, estamos ao vivo na nossa conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E aqui o que a gente faz? A gente ajuda você a sair das dívidas e organizar as suas finanças de uma forma simples, prática e sem estresse. Isso é o que está escrito na nossa bio do Instagram, da conta Alexandre F. Pizarro Oficial. Bom, o que acontece? Por que a gente colocou... Só um minutinho só. Por que a gente colocou essa postagem? Súmula 233 STJ. Não constituem títulos executivos extrajudiciais os contratos bancários de abertura de crédito ou de crédito rotativo. Então o que acontece? O documento, o cartão de crédito, por causa do rotativo e dessa especificidade toda, basicamente o que eu poderia explicar para vocês é que a dívida ela não é assim um valor exato. Ela vai aumentando conforme o tempo. Então, não é uma coisa que o banco pode simplesmente pegar como um cheque, um financiamento que você assinou lá que você deve, e ele não consegue assim executar de uma maneira simplória. Então o que acontece? Muitas vezes, toda essa situação vai depender de cobrança por parte do banco, de tentativa de negociação, de algum tipo de acordo. E daí o que acontece? Nessa situação, chegam aquelas ligações exageradas. Mesmo porque muitas vezes o banco já considera um prejuízo no balanço e ele vende a dívida para uma outra empresa de cobrança. Aí ela começa naquele processo de colocar o valor muito alto e daí depois ela começa querendo ofertar para a pessoa descontos que na cabeça da pessoa, na mentalidade que a pessoa tem, a pessoa vai achar que ela está tendo uma vantagem muito grande. E muita gente cai nessa situação e acaba pagando e entrando num acordo muito desfavorável para a pessoa. Então o que acontece? Muitas vezes você vai ter que entender esse tipo de coisa. Então vamos ao nosso conteúdo. O que acontece? Vamos detalhar com mais um pouco de detalhes para as pessoas entenderem. O cartão de crédito por si só não é classificado como um título executivo extrajudicial. Então o que acontece? Acontece que o título executivo extrajudicial, ele é um documento que por si só o devedor cobra essa dívida sem a necessidade de uma decisão judicial prévia. E o que acontece com o cartão? Exatamente ao contrário. Ele vai precisar ter todo um caminho
para executar essa dívida, e daí a cobrança se torna mais lenta. Então o que acontece? A pessoa não pode usar isso para se beneficiar, mas indiretamente acaba se beneficiando. Por quê? Porque o banco não consegue pegar, ou a financeira, e executar de uma vez. Então fica aquela fase de negociação. Então o que acontece? O que eu falei? O valor do rotativo, como embute juros, ele não é um valor fixo. Porque se fosse um valor fixo, uma situação mais fácil de executar o valor e mandar uma carta para a pessoa, porque se a pessoa não pagar vai ter tal e tal situação, vamos dizer assim genericamente, como esse valor tem juros, taxas e também tem novas compras que você vai fazendo. Então fica muito difícil para acontecer como se fosse um cheque que você ali assinou, uma nota promissória, vamos dizer assim. Precisa existir um valor exato no momento da cobrança. E o cartão de crédito não existe isso. O valor está variando. Então o que acontece? O que é o cartão de crédito? Ele é fruto de um contrato entre o banco e o cliente. Existe a obrigação do cliente pagar, mas não se equipara a um título executivo em si. Então a cobrança ela fica um pouco, vamos dizer assim, mais difícil para o banco, para executar a dívida do cartão. Nessa situação, muita gente que não conhece os seus direitos vai no banco tentar renegociar, assina lá uma confissão de dívida e às vezes até dá um carro em garantia, uma moto ou uma casa. E daí você vai ficar prejudicado, porque o banco pode executar esse tipo de situação, pode partir para frente, pode colocar isso para frente e pode prejudicar a pessoa. E o banco, para cobrar isso tudo, do cartão de crédito e do rotativo, ele vai precisar de outros documentos, os contratos, os extratos que demonstrem o gasto da pessoa, o valor exato da dívida. Então fica tudo mais difícil. Então o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que pegar e entender que se é mais difícil do banco cobrar e da financeira cobrar de você, você também tem que tentar o quê? Negociar com desconto, com uma condição melhor para você. Por isso, que se você usar o Procon, e lá eles têm pessoas capacitadas e com habilidade nesse tipo de orientação, fica muito fácil para você quitar aquela dívida específica daquele cartão. Depois o que falta é você mudar os seus hábitos, as suas escolhas, os seus comportamentos. Porque não adianta nada você quitar uma dívida e continuar na mesma situação, não é? Praticando os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas escolhas. Você vai voltar para o mundo das dívidas. Então a melhor coisa é você não só quitar, mas você sair dessa situação, desse perrengue que você muitas vezes compra por diversos motivos, por frustração, por impulso, e essa massa de propaganda e marketing que coloca na cabeça da pessoa que ela tem que ter coisas para ser feliz. E também muita gente só se sente feliz tendo coisas, principalmente se os amigos têm, se os conhecidos têm. Então, você se prestar atenção numa pessoa qualquer, tem muita gente que tem um emprego mediano, e depois quando melhora um pouco, você nota que a pessoa tinha um carro mais simples, depois já está com um carro melhor, daqui a pouco já está com um melhor, e daqui a pouco já está com melhor ainda. Muitas vezes em cima de dívida. Por quê? Porque a pessoa se sente bem, se sente, vamos dizer assim, entre aspas, importante, porque tem um carro melhor. Isso é uma coisa assim, uma falta, diria até de autoestima, um vazio muito grande na cabeça da pessoa, que só se sente bem tendo uma casa boa, tendo uma casa de praia boa, tendo uma casa no campo, tendo carros bons. A vida não é só ter coisas, é você ser feliz com o que você tem. Então o que acontece? Se fosse um cheque devidamente com falta de fundos, aí o que acontece? O banco consegue colocar para frente. Então o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado
Porque quando uma nota promissória também pode ser cobrada. Isso é interessante saber esse tipo de coisa. O que pode você ter uma dívida, ter um compromisso que você assumiu com alguém ou com alguma instituição bancária ou financeira. Se você sabe que aquilo pode ser executado de uma maneira rápida, você pode perder um bem de uma maneira muito rápida. E se for um cartão de crédito, a coisa é mais lenta. Dá até um fôlego para você conseguir tentar se reorganizar para pagar essa dívida. Então, é muito interessante saber desse tipo de coisa, porque tem muita gente que assina um papel, não sabe o que está assinando e depois se prejudica. E o que você tem que saber? Os seus direitos de consumidor. Para que tem o PROCON? Para você ir lá e pegar uma instrução com eles. Então, o que acontece? Hoje nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, não é? Em resumo, o cartão de crédito representa uma dívida e ele não possui força executiva de um título como um cheque ou uma nota promissória. Então, o que acontece? Fica mais dificultoso o pessoal para quem você deve cobrar de você. Porém, essa dificuldade que vai dar um tempo, um espaço, você tem que se programar. Você tem que ter organização, planejamento financeiro, toda uma situação para você desenvolver renda extra, reduzir gastos, para você, muitas vezes até, porque quando você tem uma dívida de cartão, você pode tentar renegociar, pagar à vista com desconto gigantesco no banco. Porque daí você consegue resolver de uma forma mais interessante para você. Vamos ver agora, por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso da nossa última postagem, que é a súmula 233 do STJ. Não constituem títulos executivos extrajudiciais os contratos bancários de abertura de crédito ou crédito rotativo. Isso é muito importante a pessoa saber. Porque da mesma forma que o cartão de crédito ele pode ter uma duração maior para o banco, entre aspas, colocar você na parede para cobrar de você, ou para quem ele vendeu a dívida, do que uma outra situação como uma nota promissória, alguma coisa, que fica mais fácil da turma ir em cima do credor. Isso é uma situação muito interessante. O que é que eles podem cobrar? Está aqui, ó, na postagem que eu fiz, a última. Nota promissória, letras de câmbio, cheque, cédula de crédito bancário. Tudo isso, se você pegou algum dinheiro lá, fez algum tipo de negócio e você usou, o banco, a instituição financeira vai em cima de você muito rápido. Repetindo, o cartão de crédito rotativo é mais lento. Então, a pessoa tem que entender esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tendo um tempo maior, você consegue ir no banco, tentar renegociar, pega a proposta, não assina nada, leva no PROCON, eles vão conferir, eles vão ver. Se eles estão dando lá uma olhada, vão conferir as contas e existir algum tipo de juros abusivo, algum tipo de cobrança a mais, eles vão mandar uma carta para o banco, pedir uma revisão de conta, argumentar com aquilo que o cliente endividado muitas vezes não sabe e não sabe como resolver. Então, o que acontece? Isso também é interessante para você entender que se você assina qualquer coisa, você pode cair num golpe, numa fraude. Então tem todas essas situações. A gente recomenda a todas as pessoas a lerem a nossa última postagem da súmula, leu mais e também a gente vai escrever mais algumas coisas no vídeo de hoje. E a gente quer lembrar aqui vocês do nosso canal do YouTube, Vidas e Talentos, que a gente tem a nossa playlist lá, Renda Extra, com muitas opções para você fazer o quê? Para você conhecer, e você tendo conhecimento, porque quando você está endividado, não é só reduzir o seu gasto, porque muitas vezes a sua renda continua a mesma. Você tem que aumentar a sua renda. Então existem várias situações de renda extra. E existem cursos extremamente baratos nessas plataformas do tipo Eduz e Hotmart, cursos baratos, simples, que você, dona de casa, você, homem que trabalha ou mulher,
que tem seu emprego, quer quitar suas dívidas, você está passando pela inadimplência, você pode ver a nossa playlist e a gente tem diversas opções para você conhecer. Você não é obrigado a comprar nada. Você vendo, você vê que existem cursos para pessoas na área de saúde, de beleza, na área de alimentação, de culinária, na área de prestação de serviços. Então existem situações diversas, porque assim, a pessoa ela tem que entender, que eu já falei várias vezes, você tem que ver o seu perfil laboral de trabalho. Se você tem um celular e mal sabe mexer no Zap, você já vai para um caminho, porque você não vai trabalhar, por exemplo, com marketing digital sofisticado, porque você vai ter uma barreira gigantesca para aprender. Depois que você sair das dívidas, você pode fazer qualquer coisa, mas no momento que você está endividado, que você precisa de rapidez, renda extra rápida, é o que você precisa fazer alguma coisa que você já tem capacitação e habilidade, ou que você já fez, como por exemplo, cortar grama, limpar jardim, limpar piscina, faxina geral, culinária. E para as pessoas que são que tem a capacitação, tem formação universitária, é claro, podem dar aula particular, serem tradutores, intérpretes, um monte de situação, trabalharem com programas de computador. Mas existe dois caminhos. O caminho das pessoas que são, vamos dizer assim, entre aspas, analfabetos, que não conhecem muito do mundo digital, que hoje engloba tudo, mas ainda tem muito serviço fora desse mundo, e existe o pessoal que vai trabalhar nessa área, ou correlacionado, porque todos os trabalhos praticamente hoje em dia, no mínimo usam um computador ou alguma coisa. Então você hoje está desfavorecido no conhecimento do digital, dessa parte de Office e muitos outros programas, não tem problema nenhum, existem serviços diversos. E quando você acha que esse tipo de serviço não serve para você, mas você tem uma capacitação diferenciada, você sabe, por exemplo, dar aula de inglês, de italiano, você sabe mexer em programas de computador, você pode prestar serviços em empresas que nem aquela 99 Freelance, o Workana, o Ninjas lá e tal. Perdão, então o que acontece? Você pode entrar nesse ramo e prestar algum tipo de serviço. Mas o interessante é a renda extra rápida, para você quitar suas dívidas rápidas. Para quê? Para elas não crescerem muito, porque tem juros. Todo vídeo, toda live nossa, a gente dá algumas sugestões de renda extra, que a gente tem as nossas sugestões na nossa playlist. E qual foi o papo de hoje? O papo de hoje foi o cartão de crédito, que ele não é um título executivo que é fácil de cobrar, de executar, como um cheque e uma nota promissória. Então, por ele ser mais difícil de executarem contra você, você pode pegar um fôlego nessa onda de dificuldade. Para quê? Para você se organizar e você tentar sair das dívidas. Esse é o nosso recado de hoje. E também lembrando que a gente está aqui para quê? Para ajudar você a organizar suas finanças, sair das dívidas como? De uma maneira simples, prática e sem estresse. E na nossa bio do Instagram, nós temos uma mãozinha assim, que está falando ali, clica aqui, agende uma conversa gratuita. Nós temos um link do Google Forms, e você preenche, depois a gente agenda para conversar com você, sem nenhum custo, para ver se a gente pode ajudar você, para ver se a gente tem algum produto que pode ajudar você a se organizar as suas finanças e tirar você do mundo das dívidas. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, boa noite.